E ao meu lado, a advogada Marcela França, que vai falar sobre desaposentação. É isso mesmo? Tudo bem? Boa noite, Marcela. Boa noite, Luiz. Boa noite a todo o pessoal que está em casa, a equipe da TV Cidade. Estamos aqui nessa quarta-feira de feriado. Trabalhando, né? Trabalhando, e vamos falar sim hoje sobre desaposentação. Isso aí, então vamos começar então com... O que é desaposentação? Eu vou fazer uma introdução explicando primeiro que antes da desaposentação você tem que aposentar. Então a aposentadoria, ela é um patrimônio do trabalhador que durante a sua jornada de trabalho contribuiu para a Previdência Social e depois teve direito a um descanso remunerado. Então a aposentadoria, e no entendimento do STF, ela é irrenunciável e tem verba, ela é tida como verba alimentar. E o que é a desaposentação? A desaposentação é um passo além. Por quê? Como que funciona hoje? É muito difícil você ver um trabalhador, ao contrário do que é noticiado pelas mídias sociais, que o trabalhador ele aposenta com 45, 50, 55, 60 anos e ele sai do mercado de trabalho. Não, muito pelo contrário. Ele aposenta e continua trabalhando. Só que ele continua trabalhando, a grande maioria, de carteira assinada, ou seja, fazendo as suas contribuições para a Previdência Social. O que seria a desaposentação? A desaposentação é a possibilidade desse trabalhador, dele aposentado, trabalhador e aposentado, ele abrir mão da sua antiga aposentadoria, pedindo uma nova aposentadoria, que tem o nome de desaposentação, computando o tempo que ele trabalhou pós-aposentadoria, contribuindo para a Previdência Social, aumentando assim o valor da sua aposentadoria. Tá certo. O próximo slide aqui, Giovanni. Dentro desse entendimento da desaposentação, vocês devem estar pensando assim, telespectadores, mas por que a doutora Marcela está falando de desaposentação? É porque a desaposentação, ela não morreu, muito pelo contrário, ela está muito ativa, porque em setembro de 2016, o STF decidiu que a desaposentação não era possível, mas antes do STF decidir, vários benefícios foram concedidos, muitos em caráter liminar pelo STJ, pelos STJs e pelos TRFs, ou seja, ambos entenderam que a aposentadoria ela é renunciável sim, porque ela é um bem patrimonial, é um bem pessoal e que se porventura esse aposentado quiser abrir mão dela para solicitar uma nova aposentadoria, que esse trabalhador pode sim. Então o STJ e os STJs e os STFs eram a favor da desaposentação. Tá certo. E tutela antecipada, né, Giovanni? Coloca aí. Tutela antecipada, verba alimentar. Conforme eu venho falando, a tutela antecipada é quando o Poder Judiciário reconhece esse direito, assim como o STJ e os TRFs, deferindo esse direito para esses trabalhadores que já eram aposentados. Então, vários aposentados, milhares Brasil afora, começaram a receber essa aposentadoria, essa nova aposentadoria. Lembrando ainda que o trabalhador, ele só teria direito à desaposentação se ele aposentasse e continuasse contribuindo. E esse benefício, ele é considerado verba alimentar, ou seja, ele não pode ser cessado a qualquer momento. Nós vamos ver algumas contradições daqui para frente. O próximo é o recurso, né? Recurso ao STF, omissão. Então, em setembro de 2016, o Supremo Tribunal Federal decidiu que o Poder Judiciário não poderia legislar sobre matéria previdenciária, que esse papel é do Poder Legislativo. Então, o que aconteceu? Os benefícios que estavam em andamento, alguns não foram implantados e muitos estão sendo cessados. Porém, existe um detalhe. A desaposentação, ela não acabou. Existe um recurso ao STF, onde é questionado ao Supremo Tribunal Federal como que vai ficar a situação desses aposentados que já estão recebendo há anos a nova aposentadoria. Ela tem uma verba alimentar e o STF foi omisso com relação a esse benefício. Ou seja, serão mantidos ou não. E aqueles que já haviam entrado na justiça, que estavam ali quase implantando benefício, como que vai ficar a situação então? A desaposentação, ela não morreu, muito pelo contrário. Tá certo, a próxima agora é INSS, envio de correspondências, né, e devolução. Então, esse é o aspecto mais pesado dessa questão previdenciária. Por quê? O INSS, que é uma autarquia federal, ele começou a enviar correspondências
para os aposentados, dizendo que eles teriam que devolver para a Previdência Social 30% do que eles recebem mensalmente, reduzindo o valor do benefício, indo lá para o primeiro benefício, a primeira renda mensal inicial, e descontando 30%. Em alguns casos mais absurdos ainda, eles estavam enviando, o INSS ainda está enviando correspondência para esses segurados, cobrando deles o valor integral do benefício. Como se eles tivessem que abrir mão da sua casa, do seu veículo, do pouco que eles têm para poder reembolsar o INSS, sendo que esse processo, ele ainda não morreu, ele está ativo, ou seja, a Previdência Social, o INSS, não pode exigir essa devolução enquanto não houver uma definição definitiva do STF. Tá certo, fechando então, o valor do benefício, tá aí o valor do benefício sem majoração. O que o INSS poderia fazer? Ele poderia reduzir o valor do benefício ao valor inicial, caso entendesse possível após o julgamento do STF. Porém, ele não poderia fazer o que ele está fazendo essa cobrança, sendo que o processo no Supremo Tribunal Federal ainda não morreu. E esse é um dos recursos que podem ser impetrados. Existem outros que ainda podem ser impetrados. Então, se você recebeu, telespectador, pessoal que está em casa, se você recebeu uma cartinha do INSS, sendo informado que você deveria devolver 30% todos os meses, se começar a descontar, ou até mesmo uma cartinha cobrando o valor integral, com juro e com correção, procure defesa, porque os seus direitos não estão sendo garantidos. Ok, então é isso aí, né? Lembrando, procurar sempre um profissional especializado que entende da área, né, doutor? Que entende bem da área, lembrando ainda que o Supremo Tribunal Federal está caminhando nessa matéria. É necessário, sim, ter um profissional habilitado, e lembrando que, tirando as únicas profissionais, mulheres que saem do mercado de trabalho após a aposentadoria, normalmente é aquela que trabalhou, às vezes aposenta por idade. Então a mulher normalmente ela volta para casa, o homem não. O homem ele consegue um outro emprego. E as professoras que também continuam no mercado de trabalho, porque aposentam sim com 25 anos de contribuição, mas o governo te dá 25 anos e aplica o fator previdenciário que tira metade do valor da aposentadoria delas. Então, essa questão que o INSS está quebrado não condiz com a realidade, uma vez que esses valores que esses trabalhadores aposentados contribuem para o INSS não entra no somatório nas pesquisas que são informadas pelo governo federal. Ok, tá aí então a participação da Marcela França nessa edição de quarta-feira, lembrando que ela volta na próxima quarta. Estarei aqui, se Deus quiser. Muito obrigado pela sua participação. Obrigada, Luiz. Obrigada a toda a equipe da TV Cidade e o pessoal que está em casa. Certo, uma ótima noite.